Muito bom dia, irmãos, muito bom dia, irmãs. Aqui estamos mais uma vez nesta quinta-feira no Centro Espírita na Prado, Amor e Caridade, em Parintins, estado do Amazonas, para darmos continuidade aos nossos singelos estudos sobre a doutrina espírita. Façamos a prece inicial, porque nada se pode fazer sem a anuência de Deus. Deus misericordioso, Pai de bondade e de amor, seja conosco em mais esta oportunidade que Tu mesmo nos concedes. Ilumina-nos, protege-nos, que a mensagem de Jesus ilumine cada coração no universo. Que assim seja. Que assim seja, meus queridos irmãos e irmãs, e hoje nós iremos falar sobre o capítulo 5 do Livro dos Espíritos, trazido pela espiritualidade superior sob a coordenação de Allan Kardec. E o capítulo 5 fala sobre a conservação, o nosso instinto de conservação, abrangendo também uma parte do estudo sobre a conservação da Mãe Terra, a nossa responsabilidade para com a conservação do planeta, da nossa casa planetária. Pois bem, na questão 702, Kardec pergunta aos espíritos superiores: é lei da natureza o instinto de conservação? E os espíritos respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Em uns é puramente maquinal, raciocinado em outros. Então nós temos na alma, em nossa formação, este nosso instinto de conservação. Nós temos medo de certas coisas, nós evitamos certos acontecimentos, deixamos de ir a certos lugares, evitamos os lugares catastróficos como preservação, como o instinto de conservação. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Claro, ele pergunta isto porque nós poderíamos não ter esse instinto. Poderíamos simplesmente enfrentar a tudo, desrespeitar a tudo, mas nós temos esse instinto de conservação. E aí Kardec pergunta: qual foi a finalidade do ser maior de nosso Criador nos ter dado esse instinto? E eles respondem: porque todos têm que concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência. Por isso foi que Deus nos deu a necessidade de viver, de nos autoconservar a vida. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. É muito comum dizermos: olha, foi o teu instinto, é o instinto de conservação. Muito bem, mas quem foi que nos deu essa capacidade? Quem foi que colocou isto em nossa alma para podermos viver? Foi o Criador? Foi o Pai? Sem esse instinto, talvez nós enfrentássemos a tudo sem nenhum tipo de medo. Ora, se a despeito desse instinto, tantos de nós desrespeitamos o corpo físico e a própria vida,
E ao enfrentarmos esse instinto de conservação, nos matamos ao longo da vida. Muito bem. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou, em todos os tempos, os meios de o conseguir? Uma bela pergunta. Nós estamos no mundo há muito tempo, mas será que todas as gerações Deus concedeu o meio para a sobrevivência? E eles respondem, de certo. E se ele os não encontra, é que não os compreende. Então, se nós, os homens, não encontramos por qualquer motivo, é porque nós não compreendemos. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa a razão por que faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Bem, aqui os Espíritos nos dizem que a terra, a Mãe Terra, sempre produziu para o homem aquilo de que ele precisa. Ela sempre nos deu o necessário. Mas o nosso egoísmo, a nossa ganância, nos faz buscar o supérfluo, aquilo que nós não necessitamos, portanto, deixamos do lado. Ora, a partir do momento em que nós extrapolamos esses limites, aí nós teremos que arcar as consequências dos nossos atos insanos para com a Mãe Terra, de onde todos nós tiramos o nosso pão de cada dia. Porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Bem, aqui o nosso querido Kardec, ele pergunta aos espíritos por quê? Que nem sempre, ele diz, a terra produz esse necessário. Ou melhor, porque nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário. Aí eles respondem, é que, ingrato, o homem a despreza. Vejam, por quantos séculos nós temos desprezado a fonte de nosso sustento no mundo? Quantas agressões o homem, todos nós, temos causado para com esta mãe divina que é a terra, esta terra plasmada no pensamento do Cristo. Ela, no entanto, a terra, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado ao necessário. Há muita beleza neste ensinamento e nós, do século XXI, estamos a observar o quanto o homem tem buscado o supérfluo e não se contentado apenas com o necessário. Os nossos oceanos estão sendo exauridos. Já há mais plástico no oceano
do que peixes. Vejam a que ponto nós chegamos. Estamos destruindo a camada do ar que respiramos. Estamos colocando gás carbônico na atmosfera terrestre, criando um efeito estufa que faz aumentar a temperatura do planeta. Estamos plantando mais do que deveríamos, destruindo florestas, buscando o supérfluo. E assim nós vamos colhendo as consequências, porque a Mãe Terra também sabe se defender. Quando os espíritos coordenados por Jesus materializaram este planeta, foi colocado no seu interior também o seu instinto de defesa, porque a Terra também é um ser vivo. E quando ela se vê na iminência de sufocar-se, ela também reage. E reage de uma forma brutal. Daí os furacões, daí as temperaturas divergentes no mundo. No norte, aonde o frio se fazia, este ano nós tivemos ondas de calor soberbas. No Brasil, na região sul, tivemos ondas de frio. São reações da Mãe Terra. Muito bem. Por bens da terra, unicamente se devem entender os produtos do solo? Eles respondem: o solo é a fonte primacial de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra se deve, pois, entender tudo de que o homem pode usufruir neste mundo. Ao observarmos a nossa vida, nós dependemos totalmente desta natureza, deste planeta, desta casa-mãe. Tudo que está aí na natureza, os rios, os lagos, a atmosfera que nos circunda e nos propicia a vida, não foi o homem quem fez. Foi a inteligência suprema, foi Deus. Mas nós, como diz aqui o texto, não nos apercebemos disto. O Pai nos deu este planeta maravilhoso e belo para que pudéssemos dele extrair o melhor, mas de forma responsável, de forma sustentável, como nos dizem os cientistas. Muito bem. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando os cerca a abundância. A que se deve atribuir isto? É muito comum. Às vezes o ser está em meio a uma cidade grande, cheia de abundância, as feiras cheias de comida, frutas, restaurantes em cada canto, rios caudalosos, frutas em abundância. Mas aí ele diz, é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando estão em meio a uma abundância. Muito bem, eles respondem, ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que eles cumprem. Primeiro, ao nosso egoísmo. Falta-nos a caridade para dividirmos o
pão que temos com o outro? Quantos teriam a capacidade de criar empregos com a riqueza que têm? Mas não o fazem. À menor crise, despedem os funcionários. São incapazes de gastar um pouco da riqueza amealhada nos tempos de abundância. E nós vimos isto durante esta pandemia. Muitos empresários despediram seus servidores já alegando que não teriam condições do pagamento. Quantos de nós teríamos a condição de estender a mão para o outro, mas pela praga do egoísmo nós não estendemos? E aí ele continua: depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmos. Sim, olhem, meus irmãos, há muitos por aí que são inimigos do trabalho. Há pessoas que, se pudessem, bater em quem inventou o trabalho, eles o fariam. Há muita indolência no mundo. Há muitos que fogem de colocar a mão na terra ou de exercer um trabalho que acham que lhes diminuiria o orgulho, a vaidade. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que, para achar o que deseje, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Às vezes nós procuramos um emprego e aí, quando não achamos, entramos na depressão profunda, quando deveríamos continuar firmes, confiantes no Pai. Às vezes o emprego vem e a pessoa diz: não, isso aqui não dá para mim. Perdeu a oportunidade. Todo trabalho honesto, ele é válido. Trabalho honesto. Então, esta falta de, participar desta abundância que o cerca, muitas das vezes é culpa do próprio homem pela sua indolência para com o trabalho. Muito bem. Não há situações nas quais os meios de subsistência de maneira alguma dependem da vontade do homem, sendo-lhe a privação do de que mais imperiosamente necessita uma consequência da força mesma das coisas? Bem, há situações em que o homem, ele realmente vive naquele ambiente e não tem como arrancar nada daquele ambiente. Há muitos casos. E aí, os espíritos respondem: é isso uma prova, muitas vezes cruel, que lhe compete sofrer e a qual sabia ele de antemão. Não esqueçamos, irmãos, e eu não me cansarei de repetir, que nós já vivemos muitas vidas e que a vida que temos hoje, que a reencarnação que temos hoje é do Pai, é mais uma benesse do Pai que hoje recebemos. Já vivemos outras vidas, já cometemos e ainda continuamos a cometer muitas falhas e nós precisaremos resgatar estas falhas. Quantos hoje, no mundo em que vivemos, desperdiçam aquilo que têm? Quantos se apoderaram de terras e mais terras
sem colocar, sem plantar um grão sequer de alimento para o mundo, mas se apoderaram, causando fome ao outro. Quantas riquezas mal empregadas no planeta? Quantos poderiam dividir o que têm com alguma coisa, com uma forma de caridade? Como o Pai nos disse, fora da caridade não há salvação. Ora, meus irmãos, nada que se faz fica sem ser percebido pelo Pai, pela justiça divina. Há casos em que estes que fizeram isto em uma de suas vidas pedem para que na vida que ele possa dar em uma outra encarnação passem pelas mesmas necessidades que afligiram ao outro ou aos outros em sua vida passada. É a justiça divina, não é vingança. Vingança é aquela ignorância do homem. É a justiça. E sem esse resgate, nós não conseguimos dar um passo na evolução para o alto. Pois bem, terão cometido o crime os que, em certas situações críticas, se viram na contingência de sacrificar seus semelhantes para matar a fome? Bem, aqui a questão é: eu posso cometer um crime para saciar a minha fome? O meu instinto de conservação? Há casos, muitos casos, não é? Quantos são jogados de embarcações para que a comida possa render mais? E por aí afora, casos e mais casos escabrosos. Isto, por acaso, é instinto de conservação? E ele responde: se houve crime, Kardec continua, se houve crime, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver que resulta do instinto de conservação? É a questão básica. Cometeu um crime. Esse crime pode ser levado em consideração? Ele pode ser atenuado, uma vez que o homem estaria preservando-se no seu instinto de conservação? Aí os espíritos respondem: já respondi, quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Vejam que é homicídio. Ah, fulano de tal teve que fazer tal coisa, ele teve que deixar fulano de tal morrer, porque senão ele não sobreviveria. Bem, aqui no caso do instinto de conservação, ele diz que é homicídio. Não é? E ele fala a respeito também do crime de lesa natureza. Olha, o que nós, os homens, estamos a cometer crimes de lesar a natureza, especialmente nos tempos em que vivemos, é muito grande. E nós seremos responsabilizados por isto. Muito bem. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Nós já estudamos, já sabemos que este planeta Terra é um dos mundos que povoam o universo do Pai. O nosso mundo situa-se em um dos braços da nossa galáxia, na periferia da nossa galáxia, mas há outros mundos no universo do Pai, habitados por outras humanidades. Não estamos sós
no universo? Jesus já nos disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqueles que interpretam esta passagem revelatória do Mestre é porque nos querem enganar. Mas os Espíritos vieram nos afirmar: estas moradas são os infinitos mundos que povoam o universo do Pai. Há mundos mais evoluídos, há mundos menos evoluídos. As coisas são relativas. Então, em mundos mais evoluídos, nós teremos corpos mais evoluídos. Aquele perispírito que lhes falei será muito mais diáfano, muito mais evoluído, com menos necessidade do alimento grosseiro. Por que é que nós comemos carne? O nosso corpo físico ele é muito material e nós ainda temos dessa necessidade. Mas em mundos que são mais evoluídos do que o nosso, a alimentação é diferente, porque a necessidade corporal é diferente. Matar já não faz parte do cardápio de muitos mundos evoluídos. Não se mata para comer, como fazemos no planeta Terra. Vejam, meus queridos, que maravilha de revelação! Pois bem, o uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo. Eis aí os bens da terra. São muitos, não é? Maravilhosos. E aí ele diz que estes bens é para o usufruto do homem, mas não com egoísmo. Com que fim, pois Deus atrativos no gozo dos bens materiais, né? Nós somos atraídos por esses bens. Há pessoas que se matam pela quantidade de terras que têm. Às vezes você passa em certos locais e diz: de quem é essa terra? Já tem uma cerca. Uma cerca, ele não faz nada com a terra dele. Ele só junta e abocanha aquilo. Aquela terra é dele. Ele não produz nada. Não é? E em muitos lances da vida, essa ganância do homem é muito grande. E essa atração, de onde vem? Porque Deus permitiu que tivéssemos nós esse desejo em nossa alma. E o Espírito responde: para instigar o homem ao cumprimento de sua missão e para experimentá-lo por meio da tentação. Não é? Então vejam que você também observa no mundo que há pessoas que têm muito, mas não são, sabe, olho gordo, isso é meu. Não se matam por um pedaço de terra, não se matam por alguém ter tirado uma fruta do seu sítio. Então, a gente percebe claramente essas diferenças que há entre nós. Muitos têm muito, mas não têm nenhuma compaixão por aqueles bens. Aquilo não é meu, aquela coisa gananciosa, e que faz com que o homem, ao retornar para o plano espiritual, permaneça ali em espírito, vigiando os seus bens. Vejam a que ponto nós chegamos. Muito bem. Traçou a natureza limites ao usufruto dos bens terrenos? Essa natureza que nós temos, esta terra, esta mãe terra, este planeta, traçou
algum limite para o usufruto dos seus próprios bens? E ele responde: traçou, para vos indicar o limite do necessário, mas pelos vossos excessos chegais à saciedade e vos punis a vós mesmos. Vejam o que dizem os Espíritos. Nós estamos em verdade, meus irmãos, especialmente neste século XX que passou e neste século XXI que já se anuncia que vivemos, tendo fenômenos na natureza que não são naturais. São respostas da Mãe Terra à agressão em sua conservação. E aí ele diz: sim, a Terra lhes indica o limite do necessário. O limite do necessário. Ora, nós estamos vendo a nossa Amazônia sendo desrespeitada em todos os sentidos. Estão desbastando as florestas. Um desmatamento como nunca se viu em todos os séculos, desde o descobrimento do Brasil. E aí nós enxergamos a falta de chuvas no sul. É porque os sistemas, meus irmãos, são interligados. Todos estes ecossistemas são unidos e funcionam em função do outro. Os cientistas dizem que a grande floresta já não está mais pegando o gás carbônico, ela já está muito mais expedindo do que limpando, por conta da nossa ignorância de ultrapassarmos os limites traçados e que não venham dizer que não reconhecemos. Nós reconhecemos sim. Reconhecemos sim. O que se deve pensar do homem que procura nos excessos de todo gênero o requinte dos gozos do usufruto dos bens terrenos? Ele responde: pobre criatura, mais digna é de lástima do que de inveja, pois bem perto está da morte. Perto da morte física ou da morte moral? Pergunta Kardec. E os Espíritos respondem: de ambas. Sim, porque não esqueçamos que muitos estão chegando na pátria espiritual por uma doença chamada egoísmo, orgulho, vaidade. Nós vamos minando o nosso corpo espiritual, aquele perispírito que se reflete no corpo físico, e nós vamos fazendo morrer os nossos órgãos. Então, uma encarnação de 80 anos no mundo, planejada para 80, de repente o ser adoece e volta com 70, com 75, aí ele pergunta: fulano de tal desencarnou, ele não tinha nada. Às vezes, ele tem tudo. Muito bem, vamos em frente. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? Pergunta Kardec. Como é que eu reconheço esse limite, então? Me digam. Ele diz: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Ora, meus irmãos, vejam bem. Deixa-me limpar aqui que a terra é calorenta, já lhes falei, não é? Então, se nós temos o instinto de conservação que o Pai nos concedeu, será que não temos também o instinto do limite do necessário? A gente sabe quando estamos exagerando. A gente sabe que quando nós desmatamos,
nós matamos uma nascente de um lago que iria alimentar um rio. Nós sabemos que quando colocamos lixo na nossa porta e sujamos a nossa cidade, nós estamos agindo com ignorância. Ou não sabemos? Não temos esse instinto? Não é preciso termos nenhum PhD para termos conhecimento desse instinto. Mas ainda assim, nós fazemos, não é? Há quantos tocam fogo nas florestas de mal, de propósito? Muitos fazem isto. Os governos estão poluindo os rios sem tratamento dos esgotos. Eles não sabem? Sabem. E nós também sabemos que estamos colocando poluentes nos rios e os nossos gestores não se preocupam em tratar o esgoto que nós jogamos nos rios. Não tem inocente nesta história. Continuemos com essa conservação. O tema é belo, não é, meus irmãos? Parece que a palavra é simples, não é? Muito bem. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza ao limite das nossas necessidades? Sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que ele deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Ora, meus irmãos, eu vou citar o exemplo. Por que o homem mata os elefantes? Os elefantes estão quase em extinção. Para quê? Para ele tirar o marfim. Para quê que ele faz isto? Veja que ignorância, não é? Há pessoas que têm 1000 pares de sapato dentro das suas casas e acham bonito. Mal sabe ele que o sapato, aquela produção, aquele consumo excessivo, desnecessário, causa no ambiente, de alguma forma, um desequilíbrio, e ele está contribuindo para esse desequilíbrio. É a nossa ignorância? É o nosso egoísmo? É a nossa vaidade? Nós precisamos rever pontos de vista desta conservação. Já lhes disse, não é o outro, somos todos nós, que precisamos aguçar, acender esse instinto de conservação, não apenas em nós, mas também no todo, na natureza, no uso dos bens, do que temos, do que consumimos. Pois bem, o que se há de pensar dos que se apoderam dos bens da terra para se proporcionarem o supérfluo, com prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Respondem os espíritos: esquecem a lei de Deus e terão que responder pelas privações que houverem causado aos outros. Olhem, meus queridos, isto aqui é muito sério. Nós precisamos compreender que o homem não morre. Nós somos espíritos eternos. Nós vivemos muitas vidas. A cada reencarnação, a nossa responsabilidade, não apenas conosco, no instinto de conservação, mas para com o outro, é muito grande. E aí, aqueles que receberam a missão de possuírem em maior quantidade os bens da Mãe Terra e não o fazem, terão que arcar-se com a justiça do Pai. Porque, como nos disse Jesus, até os fios dos teus cabelos estão contados. Tudo é registrado na espiritualidade. Tudo!
nada passa, mesmo porque aquele corpo espiritual que nós temos, aquele perispírito que já lhes falei do fantástico corpo que temos, ele é um computador biológico natural. Tudo ele registra, nada passa. Pois bem, a lei de conservação obriga o homem a prover às necessidades do corpo? Sim, porque sem força e saúde é impossível o trabalho. Merece censura o homem por procurar o bem-estar? Vamos aqui. É natural o desejo do bem-estar. Deus só proíbe o abuso por ser contrário à conservação. Ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outrem, à custa da destruição do outro e da vida na natureza. Vejam, meus queridos, não há condenação do bem-estar, nem poderia ser. Mas o Pai condena os abusos e a gente tem consciência quando está abusando. Muito bem. Será racional a abstenção de certos alimentos prescrita a diversos povos? Bem, estamos falando em conservação. E nós sabemos que muitos povos e até muitas religiões não se alimentam de determinados, não ingerem determinados alimentos. E os espíritos respondem: permitido é ao homem alimentar-se de tudo o que lhe não prejudique a saúde. Ponto. Ponto. Não vamos aqui brigar com ninguém que não coma carne de porco. Paciência. Mas o que os espíritos pensam a respeito é diferente. Se aquilo que você vai ingerir vai lhe fazer mal, não coma. Mas você deixar de se alimentar por questões, eu diria, religiosas, é perigoso, é muito perigoso. Se você abalar a sua saúde por conta disto, você pode estar entrando num processo de suicídio. Mas vamos em frente. Alguns legisladores, porém, com um fim útil, entenderam de interdizer o uso de certos alimentos e, para maior autoridade, imprimirem as suas leis, apresentaram-nas como emanadas de Deus. Olhem, o homem já passou por muitas fases, não é? Eu sempre digo que nós, quando achamos que tudo está perdido, olhem a história e observem de onde nós já viemos. Como nós temos evoluído ao longo dos tempos, das eras. Chegávamos a matar os guerreiros, comiam, nos tempos antigos, a carne de um guerreiro que morria para se alimentar, veja, da bravura daquele guerreiro. Muitos matavam animais, sacrificavam animais constantemente para oferecer a Deus. Então, muitos dos legisladores antigos proibiram certas alimentações para ver se os seres humanos limitavam suas ações de ignorância. Moisés fez muito isto. E ele dava um cunho religioso a essas leis. Muito bem. Os espíritos nos dizem que a abstenção por algum tempo foi para fazer parar o abuso daquelas tribos inconscientes que procuravam adorar ao Senhor com o sangue derramado dos animais. A abstenção que devemos fazer é do ódio, é a abstenção da inveja, é a abstenção do ciúme, é a abstenção da prepotência,
é a abstenção do orgulho, é a abstenção do egoísmo. Comer isso ou aquilo, ou deixar de comer, não ilumina nem atrasa ninguém, desde quando se use de discernimento. Somente o equilíbrio faz nascer a tranquilidade na cidade da alma. Que maravilha, não é? Ensinamentos maravilhosos para os homens. Muito bem, meus queridos. Bem, nós tivemos recentemente, por falarmos em conservação, vocês acompanharam um relatório que a ONU lançou recentemente, publicou, que é o relatório do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. É um relatório, meus irmãos, muito sério, muito importante para nós darmos atenção a esse relatório sobre os impactos da ação do homem sobre o clima. Aí nós temos visto ondas de calor e já está, esse relatório comprovou que não é mais uma reação da natureza, é o efeito da ação do homem, de nós, os homens. Secas, alguns lugares aonde chovia em abundância, há secas e inundações. Nós vimos recentemente na Alemanha, na Europa, inundações num país riquíssimo. No Canadá, recentemente, nós vimos uma onda de calor sem precedentes. Furacões, aumento do nível do mar. O nível do mar está aumentando em todo o mundo. Isso está piorando as enchentes da maré alta e as tempestades. Muito bem. O papel da influência humana no aquecimento do planeta, dizem os cientistas nesse relatório, é inequívoco e inquestionável. Sabe por que ele diz inquestionável? Porque muitos desses negacionistas que simplesmente lavam as mãos e mandam destruir as florestas e se afastam dos acordos internacionais para juntos resolvermos melhorar o clima da Terra, esses ignorantes diziam que é a reação da natureza, e estes cientistas, nesse relatório, vêm comprovar que é a nossa ação, e somos nós quem devemos resolver este problema sob pena de exaurirmos a Mãe Terra na busca desse supérfluo, mais do que o necessário para sobrevivermos. A temperatura da superfície terrestre subiu mais rapidamente desde 1970 do que em qualquer outro período de 50 anos. As ondas de calor se tornaram mais frequentes e mais intensas em quase todos os continentes desde 1950. Em 2019, a concentração do dióxido de carbono, produto de todas as indústrias, de todos os veículos que temos no planeta, criando esse efeito estufa, tem aumentado a temperatura da Mãe Terra. E aí ele diz que essa concentração de CO2 na atmosfera era maior do que em qualquer outro momento nos últimos 2 milhões de anos, e a concentração de metano e óxido nitroso era maior em 800 mil anos. Muito bem, meus irmãos. Aí nos perguntamos, qual é o nosso papel nesse instinto de conservação? Nós precisamos acordar. Não esqueçamos de uma coisa fundamental. Nós vivemos muitas vidas. E aqueles que acham
que fazem no hoje, que desmatam no hoje, que destroem as florestas, que raspam os oceanos sem nenhum, sabe? Ele tem aquelas redes de arrastões que limpam tudo nos oceanos, tirando os peixes grandes e os peixes pequenos. Plantadores destas comidas industriais, plantadores de soja, eles botam para quebrar. Criadores de animais desmatam a floresta amazônica por aí afora. E aí nós já temos países onde não há mais uma árvore ali no seu arquivo natural. Os oceanos, a quantidade de ilhas de plástico, já tem mais plástico do que peixes. Então, meus irmãos, se o homem não compreender de que ele está se nós não compreendermos que estamos extrapolando o limite do necessário, nós vamos um dia, se tivermos a felicidade de reencarnarmos nesta terra, de reconstruirmos tudo, se quisermos uma terra equilibrada. E observem que isto é verdadeiro já, porque a Europa, que desmatou tudo que tinha, está replantando. E aqui nós no Brasil estamos no caminho inverso. Nós estamos destruindo tudo. Mas aí já falta chuva no sul. E sem chuva, as nossas hidrelétricas não funcionam. E falta energia. Então, meus queridos irmãos, nós precisamos vencer este egoísmo deste instinto de conservação. Pensarmos não só no hoje, como também no amanhã. Muito bem, meus queridos. Era este o assunto de hoje. Esta nossa conservação, precisamos pensar de que não é apenas o nosso instinto, não. Nós precisamos pensar no planeta como um todo. Nós precisamos pensar como cidadãos do mundo, como cidadãos do planeta, desta casa planetária, para vivermos em harmonia com ela, porque ela também tem seu instinto de conservação, colocado no seu âmago por aqueles que a construíram. E esse instinto, quando resolve agir, age com brutalidade. Daí os furacões, daí os tremores de terra absurdos. Então, façamos o melhor pelo nosso mundo. Conservemos, mas conservemos a todos. Façamos a prece final. Deus de bondade, misericordiosamente bom, misericordiosamente justo, a nossa gratidão por mais este encontro. Ilumina-nos, Pai, para compreendermos que conservação não é sinônimo de egoísmo. Conservar-nos é também pensarmos no outro, pensarmos na Mãe Natureza, pensarmos na Mãe Terra, que tu nos destes com tanto amor após bilhões de anos para nos entregar esta casa aonde vivemos hoje. Seja conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. E até outro dia, se o Pai o permitir.